O Ministério da Cultura apresenta Os Imigrantes, o Transporte e o Progresso, do autor Luiz Rocha. Marco Polo, a empresa da serra que desembarcou no mundo. O ano de 1808 foi um dos mais importantes na história do Brasil, pois, com a abertura dos portos por Dom João VI, foi rompido o isolamento em que vivia o país há 3 séculos. Com essa mudança, as transformações culturais, sociais e econômicas que aconteciam na Europa e o consumo de bens e serviços foram também, ainda que com certo atraso, incorporados ao dia a dia no Brasil. Assim, na década de 1830, João Lecoq importou da Europa um ônibus grande, de 4 rodas e 2 andares, com tração animal, e foi inaugurada a linha Rócio, Praça Tiradentes e a Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Começava assim a história do transporte urbano de passageiros no Brasil. O início do transporte urbano. No Velho Mundo, o serviço tinha começado pelas mãos de um grande matemático, escritor, físico, inventor e filósofo francês, Blaise Pascal. Em março do ano de 1662, ele criou em Paris uma linha de transporte urbano, com itinerários fixos, horários regulares, lotação e tarifas definidas, características que temos até hoje no transporte de passageiros. O empreendimento foi um sucesso e logo surgiu um problema, que ainda acontece nos grandes centros urbanos, que é a superlotação. Outros problemas, que também são atuais, como a má administração, custos elevados e tarifas calculadas erroneamente, levaram Pascal à falência em pouco tempo. Somente em 1826, quase 2 séculos depois, os franceses voltariam a usar o transporte urbano. A iniciativa foi de 2 empresários, Stanislas Baudry e Etienne Bureau, que por motivos diferentes estabeleceram o serviço para funcionários e clientes. Contam que as carruagens de Baudry partiam do ponto inicial diante de uma loja de chapéus chamada Omnes, cujo proprietário tinha criado um slogan fazendo um trocadilho em latim com seu próprio nome. Em frente à loja tinha uma placa com a escrita Omnes Omnibus, que significa, em latim, tudo para todos. Os usuários passaram então a chamar o transporte de ônibus, palavra que conhecemos e usamos até hoje, ônibus. Em 1829, 3 anos depois do início oficial do transporte urbano, Georges Chillier implantou na Inglaterra o serviço que nos anos depois ganhou o mundo e chegaria ao Brasil já no ano seguinte, como vimos. É preciso dizer que, antes disso, houve um decreto imperial de Dom João VI, em 1817, criando no Brasil o segundo serviço de transportes do mundo, usando carruagens. Elas partiam do centro do Rio de Janeiro às 4 horas da manhã, percorriam 50 quilômetros e chegavam à Fazenda Real às 9h30, geralmente levando os súditos para o popular Beijamão. Retornavam para o centro às 17h30, chegando na cidade às 22h30. A passagem custava R$8, os lugares eram números e o serviço era prestado por Sebastião Fábregas Suriguet, que havia ganho a concessão com exclusividade nesse roteiro. Os bondes. O primeiro bonde trafegou no Brasil em 1859, no dia 20 de janeiro, sendo uma iniciativa de um médico homeopata inglês, Dr. Thomas Cochrane, que criou a Companhia de Carris de Ferro da cidade à Boa Vista. O trajeto era da Rua Visconde de Rio Branco, no centro, até o terminal na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca. Os carros foram construídos no estaleiro Mauá, do gaúcho Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, em Niterói, e as carrocerias eram feitas pela empresa Rohrer e Irmãos. A iniciativa foi pioneira na América e, com exceção da França, nenhum outro país da Europa tinha estrutura semelhante. A capital do Rio Grande do Sul foi a segunda cidade do Brasil a implantar um sistema de bondes. De 1864 até 1872, funcionou uma linha que saía do Cais do Porto e ia até a Avenida 13 de Maio, hoje Getúlio Vargas, no Menino Deus. Os veículos eram tracionados por mulas, tinham 2 andares e rodavam sobre trilhos de madeira, assentados precariamente, sem preparo prévio do terreno. Os bondes eram pesados, descarrilhavam a todo momento, produziam um barulho excessivo e nada tinham de conforto. Sucederam-se a Companhia Carris de Porto Alegre, 1873, com a linha já citada, e a Companhia de Carris Urbanos, 1880, que circulava na Avenida Independência.
No início do século XX, 1906, foi criada a Companhia Força e Luz Porto-Alegrense, que 2 anos depois inaugurou o serviço de bondes elétricos fabricados na Inglaterra pela United Electric Company. Em 1926, já havia centenas de bondes trafegando em diversas linhas. Eles persistiram até o dia 8 de março de 1970, quando circulou o último bonde na capital. Chegam os ônibus. Em 1908, Octávio da Rocha Miranda estabeleceu no Rio de Janeiro o primeiro serviço de auto-ônibus da América do Sul. Ainda que em caráter provisório, os veículos Daimler trafegavam na Avenida Rio Branco, entre a Praça Mauá e o Palácio do Monroe. Em 1911, em sociedade com Octávio Mendes de Castro, Rocha Miranda obteve a concessão definitiva da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 1916, foi inaugurada uma linha com veículos de tração elétrica, com a energia fornecida por baterias fabricados pela J.G. Brill, dos Estados Unidos. Esses ônibus eram conhecidos como Auto Avenida e circularam até 1928. O primeiro ônibus de Porto Alegre começou a circular em 1926, por iniciativa de Amador dos Santos Fernandes e Manuel Ramires. 3 anos depois, Amador fundou a empresa Amador, que deu origem à atual Central Transportes de São Leopoldo, fazendo a linha entre Porto Alegre e São Leopoldo. Os primeiros ônibus da Carris circularam em 1929, tendo seu serviço sido interrompido em 1956, com os ônibus transferidos para outra companhia, e retomado somente em 1966. Os fabricantes. A fabricação das carrocerias começou no Brasil com Luigi Grassi, um pintor de carruagens na Itália que migrou para o Brasil em 1899. Começaram a fabricar em 1904 veículos com tração animal e montaram, 3 anos depois, o primeiro automóvel Fiat chegado no país, sendo pioneiros na indústria automotiva. Em 1911, a Grassi produziu, sob encomenda, uma carroceria aberta nos lados, com bancos de sarrafo, montada sobre chassis da francesa Dédiot Bouton, com capacidade para transportar 45 pessoas. Só voltaria a fabricar outro ônibus em 1924, quando foi iniciada a produção de carrocerias fechadas e os primeiros ônibus rodoviários. Na década de 1950, se tornou o maior e mais importante fabricante brasileiro de carrocerias, mas na década seguinte começou a pagar o preço pela falta de modernização administrativa e renovação de seus produtos, enfrentando também novos concorrentes. Não resistiu a mais uma década e, aos 66 anos, em 1970, encerrou suas atividades. Outro imigrante italiano que também se destacou fabricando ônibus foi José Massa, bisavô do piloto Felipe Massa. A Companhia Americana Industrial de Ônibus, CAIO, foi fundada em 1945 em São Paulo, capital, e se tornou uma grande empresa do setor. Como podemos ver, os imigrantes italianos em todo o Brasil se destacaram no setor, mas nenhum deles foi tão longe quanto os de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Era o final da década de 1940 e o Brasil andava a passos largos no processo de industrialização, que começara tardiamente em relação à Europa, na década de 1930. O Plano SALT do governo brasileiro procurava recuperar o tempo perdido nas áreas da saúde, alimentação, transporte e energia. Desde a, então recente, era Vargas, havia esforços nesse sentido, fazer o Brasil agrário virar um país industrial. Caxias do Sul estava fazendo sua parte. Quando emancipada, em 1910, já contava com 335 indústrias, além de 186 casas comerciais, para um universo de apenas 18 mil habitantes. Em 1950, o número de indústrias tinha subido para 413 e o comércio somava 450 estabelecimentos. O imigrante vencia as dificuldades topográficas, o isolamento pela falta de estradas e começava a se firmar como um fator decisivo no desenvolvimento econômico da região e do estado. Nesse cenário, em 1949, reuniram-se 2 pintores, 2 chapeadores, 2 carpinteiros e um lustrador para a exploração do ramo de fabricação de carrocerias, pinturas e chapeação de automóveis e tudo o mais que lhe convier, como está grafado na cláusula 3ª do contrato de constituição da Nicola e Companhia Limitada. Os sócios fundadores foram Dorval Antônio Nicola, Doraci Luiz Nicola, Nelson João Nicola, Arnoldo Fabian,
Arno Steffen, Arno Evaldo Cornel, Jacó Acker, gerente da agência do Banco do Brasil, sua esposa, Nede Maria Branco Cerqueira, e Paulo Bellini, que contaria anos mais tarde em seu livro Marco Polo, sua viagem começa aqui. Eu acho que tenho um pouquinho de sangue metalúrgico. Meu pai, Alberto Bellini, trabalhou 45 anos numa empresa de metalurgia em Caxias do Sul, importantíssima na época, Eberle. Herdei dele um dos hábitos que mais me dão prazer: circular muito pela empresa, conversando com o pessoal de chão de fábrica. 2 de meus 7 irmãos também trabalharam na Eberle. Estimulado pela sabedoria do meu pai, acabei fazendo algo diferente. Eu tinha 22 anos quando retornei a Caxias do Sul, depois de deixar a faculdade de administração de empresas em Porto Alegre. Na época, 3 irmãos, os Nicola, meus vizinhos da rua Os 18 do Forte, tinham uma empresa de serviços, uma espécie de oficina de chapeação e pintura de cabines de caminhão. O mais velho deles, Dorval, sugeriu que eu me associasse a eles e ampliássemos a Nicola e Companhia Limitada. Foi o que aconteceu. Quando me uni aos vizinhos em agosto de 1949, passamos a dar os primeiros passos para produzir carrocerias de ônibus. Caxias tinha pouco mais de 50 mil habitantes, era distante de grandes centros urbanos e possuía uma topografia cheia de morros que não a credenciava como o melhor lugar para se erguer uma fábrica de ônibus. Mas não se faziam pesquisas ou planejamento antes de iniciar um negócio como hoje. Nós fomos à luta e aprendemos tudo fazendo. Compramos um terreno na Rua 13 de Maio e montamos um galpão. Chamamos um carpinteiro e um rapaz do Senai, Serviço Nacional da Indústria, para desenhar os ônibus. O começo foi um grande desafio. Os primeiros carros eram de madeira, montados sobre chassis de caminhão. Éramos inexperientes e não tínhamos em quem nos espelhar. Fazer ônibus naquela época, carroceria de ônibus, era uma aventura. As ferramentas eram poucas e precárias, quase primitivas. E nós tínhamos que transformar um caminhão num ônibus. Tirávamos a cabine do chassis do caminhão, arrumávamos os pedais, cortávamos o eixo, deslocávamos o painel. Éramos em pouquíssimas pessoas, menos de 20, e fazíamos as coisas na base da coragem. Improvisávamos tudo. Tínhamos verdadeiros artesãos na fábrica. Eles transformavam as pranchas de 3 metros em carroceria. E ainda faziam a parte metálica. Usavam bigorna, uma forja, formão e facão. Não sabíamos o que era geometria. A geometria era no olho do operador. Aí ele chamava os colegas para conferir. Também no olho. Na hora de pintar as carrocerias, precisávamos molhar o chão de terra para não levantar poeira. Nossos primeiros ônibus tinham uma série de defeitos. Éramos empreendedores meio irresponsáveis. Sequer contávamos com engenheiros na fábrica, mas nós fazíamos acontecer porque, se havia sido vendido, tínhamos que entregar. Quem comprou nosso primeiro ônibus, a empresa Pérola de Caxias do Sul, precisou ser muito corajoso. Aconteciam as coisas mais inesperadas. A consequência de cortar o eixo dianteiro do caminhão era um carro desalinhado. Tinha casos, bastante frequentes até, em que o cliente voltava e dizia que, em apenas 60 dias, já havia gastado um jogo de pneus. Daí ele trazia e a gente arrumava. Chovia dentro de alguns carros. Em outros, a poltrona quebrava porque não aguentava o peso. Mas tudo isso foi forjando uma cultura em que o centro são as pessoas, sempre engajadas, participativas, buscando resolver os problemas. No sistema adotado para a venda, o cliente fornecia o chassi, fazia o pedido com as características que desejava no seu veículo, tais como número de lugares, cor das poltronas, cor externa, etc. Tudo financiado em até 30 meses pelo fabricante, com recursos próprios. Esse processo penalizava o capital de giro da empresa, que encurtava na proporção que aumentavam as vendas. Na década de 1950, havia um grande número de fabricantes de ônibus no Brasil. Além das já citadas Elisário, Caio e Grace, havia marcas como Sirbe, Metropolitana, Carbrasa, Sermava, Ciferal, todas do Rio de Janeiro. A Nilson, de Joinville,
Santa Catarina, e outras pequenas empresas espalhadas por diversos estados. No início, escolher carrocerias da Nicola era uma opção de risco. Para convencer o comprador, era preciso vender barato, com prazo de pagamento longo, dizia o fundador Paulo Bellini. Naquele tempo, a gente não calculava quanto ia vender, quanto ia faturar. Planejamento estratégico não existia. A gente não sabia como trabalhar, mas fazia acontecer. Foi com esse espírito que, em 1952, começaram a fabricar as primeiras carrocerias metálicas, um pequeno ônibus rodoviário com motor interno e janelas mais largas do que as costumeiramente usadas. Isso foi uma evolução em redução de peso, de custos e tempo de fabricação. A empresa também fabricava a maior parte dos componentes que usava na montagem dos veículos, como explica Bellini em obra já citada. Nós tínhamos que trabalhar em cima de um chassis de caminhão, não de ônibus. Era preciso tirar paralama, cabine, íamos fazendo as coisas. Nós não possuíamos prensa, por exemplo, e na época não havia quem fabricasse nas redondezas. Precisávamos criar e produzir nossas próprias ferramentas, improvisar materiais. Pegamos, por exemplo, uma árvore de 1 metro de altura, escavamos a base e a transformamos numa forma usada para moldar a frente e a traseira do ônibus. Colocávamos a chapa em cima e dá-lhe pancada. Tum, tum, tum. Às vezes os colegas botavam a pessoa que fazia isso para trabalhar na rua porque incomodava todo mundo. Leva esse teu toco lá para fora. Nós estávamos fazendo o quê? Verticalizando. Sem saber. Estávamos longe de grandes centros. O custo para trazer determinadas peças poderia inviabilizar o negócio. Não foi uma ação planejada. Foi uma necessidade. Vidro nós não produzíamos, faróis também não. Mas o que dava para ir fazendo, fomos tocando. A nossa poltrona até hoje nós fabricamos. A Marco Polo é a maior produtora de poltronas de ônibus do mundo. São quase 1 milhão por ano. Somente em Caxias, nós utilizamos umas 3.400 poltronas por dia. Dados de 2013. Para nós, é um item que pesa. Temos tecnologia. E qual é a nossa vantagem competitiva? Fazemos de tudo que é tipo. Só quem faz em casa tem condições de fazer como o cliente quer. 30 de um jeito, 40 de outro, mais 40 diferentes. As dificuldades. Houve um momento em que a empresa chegou a estar muito perto da falência, e a solução foi buscar um aumento do número de associados, ideia surgida dos contatos com o pessoal da área bancária, que via a dificuldade da empresa em honrar os compromissos assumidos. Bellini explica essa situação. Em 1954, quando nos tornamos uma SA, ainda éramos uma fabricante desconhecida, sem um tostão. Estávamos iniciando a construção da fábrica Planalto, que substituiu aquele primeiro galpão da 13 de maio, e não tínhamos dinheiro nem para pagar o que já estava feito. Tínhamos muitas dívidas e pouco capital de giro. Na época, havia um movimento no Rio Grande do Sul para estimular a formação de empresas de capital aberto. Foi o que fizemos com a Nicola. E começamos a trabalhar para vender ações. Imagina a dificuldade que foi, naquela época, dar um passo como aquele. As ações eram vendidas no corpo a corpo e não na bolsa. O Dorval Nicola e eu saíamos com a pastinha embaixo do braço para vender ações. Nem sabíamos como funcionava uma sociedade anônima. Oferecíamos para amigos, parentes, amigos de amigos. Mas ter feito isso garantiu a continuidade da empresa. Além disso, tornou a então Nicola, hoje Marco Polo, uma empresa acostumada a divulgar informações com muita transparência. Em 1959, apesar dos esforços e inovação durante os 10 anos de existência, a Nicola tinha apenas cerca de 600 ônibus vendidos. No ano seguinte, a empresa precisava buscar o mercado fora do Rio Grande do Sul e, com isso, iniciou campanhas publicitárias de alcance nacional. A estratégia começou a se mostrar vencedora. Só em 1960 foram vendidas 240 unidades, o equivalente a 40% de tudo que havia sido produzido nos últimos 10 anos. A participação no Salão do Automóvel, em 1962, assinalava o início de uma nova era na empresa. O novo design trazia janelas muito mais amplas,
cantos com raios menores. Os para-brisas eram maiores e mais inclinados, novos formatos nos faróis, tudo antecipava o sucesso da marca que seria o modelo Nikola 65 nas versões urbana e rodoviária. Este último, montado sobre chassis Scania ou FNM, tinha o nome de Série Ouro e trazia inovações como poltronas reclináveis com assento deslizante em 3 posições, descansa-pés reguláveis, toalete, calefação e sistema de som. Começava neste modelo a identificação da marca com produtos modernos e bem acabados. Em 1967, a produção chegava a 467 ônibus, uma média mensal de 55 unidades. Walter Gomes Pinto, que chegara na empresa em 1964, assumiu a área comercial em São Paulo. Walter, que viria a integrar a direção da empresa anos depois, desempenhando papel relevante em toda a sua história, conta algumas das dificuldades enfrentadas nesse período em São Paulo. Um grande problema que enfrentamos foi o fato de a nossa fábrica estar em Caxias, a uns 1.000 quilômetros dali. Tínhamos que pegar o chassi das fabricantes, a maioria instalada em São Paulo, e levar até Caxias. Rodava 1.000 quilômetros para ir e outros 1.000 para voltar com a carroceria. Então a concorrência explorava isso. O seu ônibus já vai chegar com 2.000 quilômetros rodados. Nós passamos momentos de muita dificuldade no primeiro endereço em São Paulo, porque fazíamos muito barulho e era uma zona residencial. Recebíamos os chassis e estacionávamos na rua os que não cabiam no pátio. Então começou uma pressão muito grande por parte dos vizinhos e tivemos que limitar os horários de saídas e chegadas dos chassis. E não era somente o barulho. Nós tínhamos um ônibus com o cano de escape na traseira, elevado quase na altura do ônibus. Um dia, fomos tirar o carro lá de dentro e a vizinha tinha colocado os lençóis para quarar. A fumaça deixou uma mancha preta em uma das peças. Claro que compramos novos para ela, mas ficou evidente que estava na hora de sair dali. Em meio a grandes e pequenas dificuldades, era preciso mudar o nome da empresa. A marca Nikola, embora fosse propriedade da empresa, era o nome de um concorrente naquele momento. Depois de muita discussão, os nomes Bertioga e Marco Polo foram os que sobraram. Bertioga porque tinha uma relação com praia, sol, mar, coisas prazerosas. Marco Polo, um veneziano, viajante, explorador, cujo relato deu origem ao livro de Rusticiano de Pisa, As Viagens de Marco Polo, onde ele descreve suas viagens pela Ásia entre 1271 e 1295. O problema é que Marco Polo eram 2 palavras, conta Bellini. Aí nós juntamos. Ficou grande, mas sonoro, forte. Hoje, quando eu vejo o nome Marco Polo separado, parece que está errado. O mais incrível é que só mais tarde ficamos sabendo que o nome do pai de Marco Polo era Nikola. Nome definido, era hora de apresentá-lo ao mercado, e isso aconteceu no 6º Salão do Automóvel de 1968 em São Paulo. A estratégia de marketing começou meses antes, com uma ação muito usada em propaganda nos dias de hoje, mas inovadora na época. Foram criadas várias peças com mensagens enviadas a montadoras, fornecedores, clientes, sem assinatura. Marco Polo já está com viagem marcada. Outra dizia: você que é empresário vai vibrar com as novidades que Marco Polo trará. E por fim, no Salão do Automóvel você tem encontro marcado com a Marco Polo. Pertinho da abertura do salão, a revelação em um convite enorme. Você está convidado a participar no estande da Nikola do lançamento do novo ônibus Marco Polo. O lançamento foi um sucesso. Era o primeiro ônibus monobloco do país, montado sobre a plataforma do Mercedes-Benz O326, com 200 HP. Marcaria a nova fase da empresa. Tinha as versões rodoviário, rodoviário com toalete e carro-leito. Veio depois o Marco Polo II, o terceiro, até ser criado o conceito de geração. Bellini explicava que não se tratava de um carro feito em um só chassis, mas sim de uma geração inteira de ônibus. Em 1971, a denominação social foi alterada para Marco Polo S.A. Carrocerias e Ônibus, e desde então a marca e seus produtos conquistaram clientes e passageiros. O nome Marco Polo virou sinônimo de ônibus em alguns lugares e conforto para os usuários do modal.
A Marco Polo, que no início se resumia a 8 sócios e 15 funcionários, hoje tem presença marcante em todo o mundo, com produtos comercializados em mais de 120 países nos 5 continentes. A unidade de Caxias do Sul, no bairro Ana Hash, tem cerca de 6.000 funcionários e capacidade para produzir 7.500 unidades por ano. Ocupa uma área física de 373.500 metros quadrados. Na unidade Marco Polo Ciferal, também em Caxias do Sul, são mais 400.000 metros quadrados de área física, com capacidade instalada, em 41.200 metros quadrados de área construída, para a produção de 6.600 unidades por ano. No Brasil existem ainda uma unidade fabril em São Mateus, no Espírito Santo, 12.500 unidades por ano de capacidade. No exterior, existem fábricas na Argentina em Santa Fé, na Colômbia em Cota, no México em Monterrey, na África do Sul em Joanesburgo, na China em Changzhou e na Austrália em Perth. Os ônibus são produzidos em chassis de qualquer montadora, sempre customizados conforme o gosto do cliente, uma tradição da qual a marca não abre mão. No seu portfólio estão todos os modelos de ônibus, urbanos, rodoviários, trólebus, mini, micros, articulados, biarticulados, double-decker. Esta é só a parte inicial de uma história que poderia preencher centenas de páginas, falando de cada um dos imigrantes italianos, colaboradores de uma pequena empresa, de uma pequena cidade na Serra Gaúcha, que superaram grandes dificuldades, suas próprias limitações e todas as adversidades encontradas em sua trajetória. Transformaram valores como o trabalho, a perseverança, a família e a honestidade em um símbolo de qualidade que trafega pelas estradas de todo o mundo. De volta aos trilhos. Marco Polo Rail. O transporte de passageiros teve seu primeiro grande momento a bordo de trens. A estação de Bento Gonçalves foi inaugurada em 1919 e, assim como nas cidades vizinhas, movimentou uma grande quantidade de pessoas por décadas. Foi nessa mesma estação que, em 2021, o Prosper Multiple Units, um veículo leve sobre trilhos, VLT, deu partida para sua viagem inaugural. Fabricado pela Marco Polo, o Prosper foi desenvolvido para atender o transporte ferroviário de passageiros. A empresa trouxe seu grande atrativo, que é a capacidade de customização, também para esse modal. As composições são modulares, podendo alcançar a lotação de 450 passageiros. Com sistema de propulsão diesel-hidráulica, elétrico ou híbrido, estão disponíveis as versões urbana, turística e intercidades. As bitolas podem ser métricas, standard e larga. A empresa, que conquistou o mundo no modal rodoviário, agora busca seu lugar em meio ao transporte mais popular de passageiros nos países desenvolvidos. É o começo de uma nova história, que podemos, desde já, apostar no sucesso.